Olá meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo. Mais uma vez, nós vamos falar sobre Deus. E como se segue alguns vídeos que já estamos seguindo, como se segue em alguns vídeos, ainda estamos falando sobre José. E aqui vamos abordar o tema, um dos princípios, uma das causas da depressão. E nós vamos tomar por base Gênesis capítulo de número 44, Gênesis de número 44, está já, Gênesis, já estou em Êxodo. Pronto, aqui está, Gênesis 44. Mas, antes de entrarmos em Gênesis 44, vamos fazer algumas considerações para nós chegarmos no assunto em si. O que realmente nos interessa, o assunto. Vamos fazer algumas considerações para que como vou dizer, para ilustrar ou para simplificar aquilo que eu quero chegar, para que você tenha uma linha de raciocínio, para que possamos entender o que a palavra de Deus está querendo falar conosco. E no final eu tenho uma surpresa para você. Vamos fazer uma oração em hebraico. No final da mensagem iremos fazer uma oração em hebraico. Fique conosco até o final, onde você vai ser abençoado por Deus poderosamente. Uma oração bíblica, hein? Em hebraico. Me esforcei muito para isso. Mas antes de começarmos, já nos dá aquela força, deixando o seu like, compartilha esse vídeo. Você que não é inscrito, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para semanalmente você receber novos vídeos e dar uma conferida nos vídeos que já temos, onde tem curiosidades bíblicas, mensagens bíblicas, e vai ser uma bênção para a sua vida e você vai estar me ajudando. Vamos então para o texto em si. Mas, como eu já disse do princípio, vamos lá então. É necessário que a partir desse momento você abra o seu coração, abra o seu entendimento, para que Deus possa falar poderosamente na sua vida. Nada vale todo esse esforço que fazemos de transmitir a palavra do Senhor, se você não tiver uma predisposição de ouvir a palavra de Deus e aceitar aquilo que Deus tem no teu coração. Quando eu digo aceitar, não falo para você aceitar cegamente. Quando me digo para você aceitar, é porque você abre a sua mente e abre o seu coração para que entenda os planos e os propósitos que Deus tem em sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos já entrarmos no tema. Tá. Como eu disse, para que nós possamos dar início, Gênesis 44 e versículo, só um minuto. Tá. Vamos ler aqui alguns versículos, um versículo, para que nós entendamos qual a reação de José. Você que já abriu sua Bíblia, viu de de Judá com José. Você que já abriu sua Bíblia, no capítulo que eu acabei de falar, já entendeu que estamos falando sobre a intercessão de Judá. E aqui ocasiona que é muito interessante esse versículo, versículo 28 do 44 de Gênesis, é muito interessante porque ele diz muito a respeito da história que vai se seguir, para que nós possamos ter uma base daquilo que iremos falar com você. Diz assim, cadê? Então disse-nos teu servo, meu pai, vós sabeis que minha mulher me deu 2 filhos, e um se ausentou-se de mim, e eu disse,
certamente foi despedaçado, e não tenho visto até agora. Esse aqui, nós não vamos ler o capítulo todo, vai ficar extenso, mas aqui está mostrando claramente que quando alguns versículos assim, antes você vai ler e vai entender. Quando Judá diz, quando Jacó acaba o mantimento, ele fala, volta uma segunda vez. Aí eles dizem, nós não podemos ir se nós não levarmos o nosso irmão mais novo. Você conhece bem a história. Não preciso aqui relatar e ler de novo a história, que você conhece bem a história. Este versículo está dizendo que Jacó disse a eles assim, da seguinte forma, e ausentou-se de mim, e eu disse certamente, versículo 27 em diante. Então disse o teu servo, meu pai, vós sabeis que a minha mulher me deu 2 filhos, e um ausentou-se de mim, e eu disse, certamente foi despedaçado, e não tenho o visto. Aqui está dizendo, se você for prestar atenção, claramente que Jacó não havia perdido as suas esperanças em encontrar o seu filho José. Pois aqui no texto ele diz, ele diz que ele falou, certamente foi despedaçado. Certamente ele foi despedaçado. E não tenho visto até agora. Quer dizer, me falaram, me trouxeram as roupas de meu filho ensanguentadas, e eu disse, certamente foi despedaçado. Mas até agora não tenho visto. Isso caracteriza que Jacó não cessou as buscas pelo seu filho José. Pois se ele diz, não tenho visto até agora, é porque ele estava procurando. Mais de 20 anos depois, Jacó ainda procurava pelo seu filho José. Ele não encerrou as buscas. Até que tenha uma prova concreta que José foi realmente morto, ele não havia descansado a sua alma nem o seu coração. Então ele estava se espelhando em Benjamim, o seu filho. Talvez, quem sabe, quando ele olhava para Benjamim, o filho mais novo, irmão de José, ele ainda enxergava esperança em Benjamim. Pois aqui no versículo que acabamos de dizer, olha, pois não tenho visto até agora. Isso indica muito forte que havia uma procura de Jacó pelo seu filho José ainda, pelos seus restos mortais. Alguma coisa que desse a certeza que realmente ou ele estaria morto ou ele estaria vivo. Esse versículo diz muito a respeito desse fato em si. Aqui eu começo a fazer a desenvoltura e o desenho da história que vai se seguir. Nós vamos prosseguir para frente. Essa aqui, no caso, é a desconfiança de Jacó. E nós vamos voltar esse trechinho mais para frente para nós ilustrarmos bem o que queremos falar e transmitir a você. Agora nós partimos para que José, quando ele manda esconder o copo dentro do saco do seu irmão mais novo, ele está botando à prova os seus irmãos, para ver se realmente eles haviam mudado o seu comportamento, se realmente eles haviam mudado as suas atitudes, os seus ciúmes, a sua inveja. Por quê? Veja bem, um dia antes, o que acontecera? Todos se chegaram a José, e José, ao servir ali o banquete a eles, a refeição, foi dado para Benjamim o quinto maior do que os outros irmãos, e eles perceberam isso. Eles perceberam uma certa preferência. José estava ali, como se diz, provocando o sentimento dos seus irmãos para ver se realmente eles haviam mudado. Provocando os sentimentos dos seus irmãos com ciúme, aquilo que tinha feito eles o venderem. Que até então o primeiro plano era matá-lo. Mas prove a Deus que isso não aconteceu. Estava nos planos de Deus. Então ele incita o mesmo sentimento, a mesma preferência, ele incita nos seus irmãos para saber o seu comportamento, se realmente
eles haveriam mudado de verdade o seu comportamento uns para com os outros. Ali é uma clara alusão que houve uma preferência pelo mais novo. E ali José, muito sábio, bota esse texto à prova, e a proposta é ela que aquele que tivesse achado o copo, ele seria o escravo, os outros poderiam seguir desculpados. Ora, para um egoísta, isso é um prato cheio. Para uma pessoa que pensa em si mesmo, isso é um prato cheio. Mas aí que vem a surpresa de José. Quando Judá toma a frente, e foi aí que José não conseguiu se conter. E mandou que todos saíssem, você conhece a história, e começou a chorar e se declarou. Não tinha mais como José esconder a sua identidade. Porque os seus irmãos, de um certo modo, mostraram que haviam mudado. Principalmente nas declarações de Judá. Principalmente isso. Vamos lá. Vamos entrar agora. Essa aqui, igual eu disse, foi apenas a introdução para que você entendesse o assunto principal. Um dos motivos pela qual nós caímos em depressão. E isso é muito sério. Isso é muito recorrente nos nossos dias. Nós devemos prestar atenção nas Escrituras Sagradas, porque elas têm muito a nos ensinar. Uma passagem tão simples como essa não é somente linda, não é somente algo para animar a nossa fé, ela vai muito além daquilo que nós imaginamos. Ela tende, a palavra de Deus, ela tende a mexer com as nossas emoções, com o nosso psicológico, para que façamos uma techuvá, um retorno para as nossas origens e que assim possamos descobrir o que realmente está acontecendo conosco. Pois, há um certo tempo fazíamos coisas, não fazíamos coisas, hoje fazemos. Isso tudo é influência do nosso subconsciente, do nosso instinto de defesa dado por Deus. Como eu já disse em alguns vídeos, que o nosso remorso, ele não é para nos martirizar. O nosso remorso, ele é um indicativo muito forte da parte de Deus que somos seres humanos e temos emoções. E a partir do momento que somos impactados com o nosso remorso, o certo seria nos comovermos e não praticarmos aquilo que fizemos, ou falamos, ou praticamos. Para isso Deus nos concedeu o remorso, para que esse gatilho fosse ativado e você encarasse esse remorso de uma maneira positiva que pudesse lhe ajudar na sua caminhada para frente, porque o que passou já foi, meu amigo, já passou, é passado, não tem como mais voltar atrás. Agora é caminhar daqui para frente. E hoje, infelizmente, muitos de nós usamos o remorso para nos martirizarmos dia após dia, quando na verdade o principal objetivo que Deus nos concede que tenhamos este sentimento de remorso é para que nós nos lembremos e não pratiquemos e não falamos ou agimos de maneira errada novamente. Ele funciona apenas como uma lembrança, um lembrete de que por esse caminho é um caminho de dor, por este caminho é um caminho em que eu não tenho mais necessidade de trilhar, vou ter que andar para frente. Para isso serve o remorso. Mas vamos andar para frente, né? Tá, eu vou ler aqui o versículo, ainda em Gênesis 44. Vou ler aqui o versículo 33 até o 34, são os últimos versículos deste capítulo. Diz assim, isso é Judá falando para José. Não, perdão, já ia escapando aqui, já ia passando desapercebido. Olha a cara deslavada, a cara deslavada e a cara lambida de Judá, depois que o copo foi encontrado. Veja então. Então Judá, versículo 16, vai ser rápido. E então disse Judá, que diremos, meu senhor? O que falaremos?
E como nós nos justificaremos? Achou Deus a iniquidade dos teus servos, e eis que somos escravos do meu Senhor, tanto nós como aquele cuja mão o copo foi encontrado. Isso depois que já havia achado o copo. Não havia contra fatos, não há argumentos. Não tem como inventar desculpas. A sua vida ela é formada de fatos. E contra os fatos não há argumentações. Porque nós nos escondemos em desculpas. Muitos de nós chegamos até a hipocrisia de dizer que a carne é fraca e somos salvos pela graça. Isso é pura hipocrisia, meu amado. Pura hipocrisia. Isso não muda o fato do pecado ser pecado. Isso não muda o fato de o erro ser um erro. É o que ele disse, o que nós diremos, o que nós falaremos. Deus achou a iniquidade dos teus servos. Achou? Para não ler errado. Ele disse achou? Deixa eu ver. Isso, Deus achou a iniquidade dos teus servos. Não há contrafatos, não há argumentos. Se realmente você errou, o que tende a fazer é assumir as consequências do seu erro. O que tende a fazer é assumir realmente que você é falho. E que por um dado momento, você se deu a essa fraqueza e cometeu, ou falou, ou fez essa atitude que é reprovável diante do Senhor. E isso, como está escrito aqui, contra fatos não há argumentos. O que deve se fazer é arrepender-se daquilo que já foi feito e usar o remorso, como eu já disse, usando o seu remorso para que não volte mais a praticar. Mas inventar desculpas só vai acumular mais remorso na sua mente, no seu consciente, no seu subconsciente. É isso que as desculpas fazem de melhor. Se tem uma coisa que a desculpa faz de melhor é prolongar o nosso sofrimento, prolongar ou adiar mais para frente para que possamos estar entristecidos num dado momento de novo. Isso é a única coisa de útil que a desculpa traz para a nossa memória e nossa consciência, prolongar o nosso sofrimento. Quando nós não temos o plano de prolongar o nosso sofrimento, nós não inventamos desculpas, mas encaramos os fatos, e se houver consequências, encararemos essas consequências, lembrando, sempre pedindo misericórdia de Deus, para que Ele possa nos livrar e possa nos abençoar poderosamente, para que venha nos auxiliar para não cairmos e nem cometermos os mesmos erros. É para isso que o arrependimento serve. Vamos prosseguir. Foi só uma palhinha que eu já tinha me esquecido desse trecho. Eu tinha até colocado, mas eu tinha esquecido aqui no papel. Mas vamos seguir. Como eu ia dizendo, vamos ler a partir do versículo 32, ainda é Gênesis 44, hein? Não se esqueça. E não se esqueça, no final, iremos fazer uma oração bíblica em hebraico. Oração bíblica em hebraico está aqui, 32. Glória a Deus. Vamos ler. Porque o teu servo, isso é Judá falando para Judá falando para José. Porque o teu servo se deu por fiador por este moço, para com seu pai, dizendo: se eu não tornar para ti, serei culpado para com o meu pai, por todos os dias. Agora, pois, fique teu servo em lugar deste moço, por escravo de meu senhor, que suba o moço com os seus irmãos, porque como subirei eu a meu pai, se o moço não for comigo, para que não veja eu o mal que sobrevirá a meu pai. Como eu disse ao início, o remorso. Mas por que Judá toma esta atitude? Você vai ler
eu acho, no capítulo de número 43, se você for ler e observar o diálogo em que eles têm, em que eles falam, meu pai, nós vamos comprar alimentos de novo, mas nós temos que levar o almoço. Aí volta aquele versículo 28, isso, versículo 28 que eu li, que Jacó fala para eles, olha, o meu filho José, ele se ausentou de mim. E eu disse, isso era Jacó falando, e eu disse, certamente foi despedaçado por uma fera. E não tenho visto até agora. Já aconteceu com você de alguma situação em que você está conversando e de repente alguém, nós chamamos aqui de... Depende da região, né? Mas tem umas regiões que se fala que você joga um verde para colher um maduro. Ou você, quando está desconfiado, também temos esse ditado. Quando você está desconfiado de alguma coisa, você começa a jogar indiretas. Como se diz no popularmente, joga piadinhas para ver a reação do outro. Eu tenho certeza absoluta que mesmo 20 e poucos anos depois, quando Jacó disse isso, eles ficaram pasmados com aquilo que Jacó tinha falado, mas ficaram com uma pulga atrás da orelha, como se diz. Aí foi que Judá tomou a decisão, diz, olha meu pai, você é fiador do meu irmão mais novo. E vou te trazer ele. Se eu não trouxer ele, eu vou ser culpado pro resto da minha vida para com o Senhor. Aqui nesse trecho eu trouxe algo muito importante para nós. E até eu escrevi, não sou bom com as palavras, nem falando, nem escrevendo, mas aqui eu escrevi. Quando tentamos ser o que não fomos e fazer o que não fizemos. E isto ocorre muito. Quando nós quando Judá, aquilo que ele era para ele fazer com José, ele não fez. E aquilo pesou. No tanto que quando nós começamos a fazer o primeiro vídeo, acho que estamos no terceiro vídeo, se não me falha a memória, que falamos desse assunto. Não lembro, pela na playlist que vai dar certo. Nós aqui falamos que o remorso era grande. Porque quando aconteceu o fato em si, a primeira vez que José os acusa de espião, eles se lembraram e dizem, olha, isso é por Deus está cobrando o sangue do nosso irmão. Me atrevo até a dizer que eles eram atormentados quase que dia e noite por a situação que eles fizeram. De um certo modo, igual eu disse, isso é bom, pois isso mostra que você tem caráter e tem uma consciência. Mesmo que um dado momento houve um pequeno desvio de caráter e cometeu aquilo que era errado, mas a sua consciência não vai permitir que você se mantenha naquilo ou que aquilo seja normal para você. E o que é que ele fez? Ele se pôs por fiador. E isso é o que nós fazemos muito bem. Em certas situações, nós nos colocamos como fiador. Muitas das vezes acontece de que, um exemplo simples, por não ter sido um bom pai com meu filho A, aí quando nasce outro, nós vemos a esperança naquele mais novo que veio e tentarmos corrigir os erros que fizemos com o mais velho. Isso é um exemplo muito clássico. De igual modo, também isso ocorre nos relacionamentos, principalmente pessoas que infelizmente têm em sua vida teve mais de um relacionamento. Ele tenta suprir, ele tenta acertar o seu passo no próximo, para tentar cobrir aquilo que ele não conseguiu realizar
por negligência, é óbvio. Não quando você tem um esforço e não consegue porque você tentou e não conseguiu. Estou dizendo aqui no caso de uma negligência. No caso aqui, como se diz, muitas pessoas gostam de dizer, no caso de que a carne é fraca, como se o pecado fosse vitamina. Estou me referindo a essa situação. Nós nos colocamos determinados sentimentos e emoções, não, muitas das vezes, aí que mora o perigo. Muitas das vezes, não é porque mudamos, não. Muitas das vezes é porque nós nos sentimos culpados e o nosso subconsciente, ele começa a nos cobrar as nossas falhas. Pois, como eu disse há minutos atrás, quando nós inventamos somente as desculpas, ela está simplesmente engavetada para que no futuro você possa ser cobrado. Ela foi simplesmente engavetada. Ela não acabou-se por ali, na sua desculpa, encerrou. Pronto, não. Desculpa não encerra nada. Ele apenas vai engavetar aquele sentimento para você ser cobrado futuramente. E aqui ele faz isso, Judá, ele faz isso. Ele tenta suprir essa necessidade, porque ele ia ficar bem com ele mesmo. Se ele fizesse isso, aquilo que ele prometeu para o seu pai. Aquilo que ele não fez pelo seu outro irmão, agora ele se propõe a fazer. Isso é ruim? Não, isso não é ruim. Mas o sentimento que envolve, sim, esse é ruim. Se você não conseguiu fazer antes, pelo seu próximo, pelo seu cônjuge, pela sua família, e agora aparece uma ocasião que é muito semelhante àquela, porque Deus não faz nada por acaso, se não há coincidências, é muito semelhantemente, por alguns detalhes há uma diferença pouca, e você se põe por fiador. Quando o sentimento é realmente que você mudou e aprendeu com seus erros, isso é louvável. Mas quando você faz somente para sanar a sua emoção de culpa, o seu sentimento de culpa, aí isso já se torna egoísmo. Você vê que é uma linha, ela é paralela, uma linha imaginária, onde você não sabe onde está de um lado nem do outro. Quer dizer, saber você sabe. Você precisa buscar esse entendimento da parte de Deus para ter esse discernimento. Eu mudei realmente? Ou isso é apenas para aplacar o meu sentimento de culpa? O meu sentimento de culpa. Se for para aplacar o seu sentimento de culpa, aí é egoísmo. Aí é uma transgressão para com Deus. Mas se for realmente o sentimento de libertação, que você realmente mudou de verdade, isso é louvável. Isso é para a glória de Deus. Onde eu disse que mora o perigo aí? Onde mora o perigo é exatamente o perigo da depressão. Quando novamente fracassamos ou não deu o resultado esperado. É aí que somos acometidos com um turbilhão de emoções. Quando nós vemos a mesma situação, quando estamos de frente com a mesma situação e tentamos fazer agora tudo certo, para que tudo saia perfeitamente para a glória de Deus. Mas quando não sai quando o esperado, ou quando nossos esforços fracassam, ou quando o resultado que nós esperamos não é alcançado, aí acontece turbilhões de emoções. Quando eu falo isso, estou me referindo a todas as áreas de nossa vida. Porque a depressão, ela não escolhe só as pessoas que têm a fé em Cristo. Ela não escolhe, na verdade, ela não escolhe ninguém. Ela está aí a todo momento. E a sua origem, como eu já expliquei em alguns vídeos antes,
A sua origem é espiritual. Isso mesmo que você ouviu, a depressão, a origem dela é espiritual. Então é necessário que você trate a origem. Não estou dizendo aqui, escute bem, não estou dizendo aqui se você foi diagnosticado e necessário foi até que você está tomando remédios para a depressão, não estou dizendo para que você pare. Não estou dizendo para que você deixe de procurar a ajuda de um profissional. Estou dizendo a você que a origem onde tudo se iniciou da depressão, ela é espiritual. Por quê? Porque tudo que envolve os nossos sentimentos é espiritual. Tem uma teologia muito antiga, que eu nem sei o nome do homem em inglês, eu não entendo nada de inglês, nem o português direito, eu vou entender inglês. Vou fazer a oração em hebraico, mas é porque dá pra ver? Oh, calma aí. Aqui. Porque eu estou me alfabetizando e sei ler algumas palavras, né? Mas, segundo ele, a depressão é um demônio. É demoníaco. Tá errado? 100% não. Porque pode ser. Claro que pode ser. Pode ocorrer. Mas também pode não ser. Aqueles que batem um pé e afirmam que a depressão é fruto do pecado. Está 100% certo? Não. Porque pode ser, mas também pode não ser. E você entende? Por isso a necessidade de você sempre orar e buscar a Deus por respostas. Pode ser, mas também pode não ser. Mas a sua origem principal é nos seus sentimentos. Mas aí eu posso afirmar para você pessoalmente, com convicção, que um dos motivos é a falta de confiança em Deus. Pois se confiamos que Deus realmente perdoou os nossos pecados, e confiamos que Deus vai suprir as nossas necessidades, no futuro, quando a realidade bater em nossas portas, porque nós não vivemos em um mundo paralelo imaginário, vivemos um mundo real. E, infelizmente, está se caminhando de mal a pior. Quando nós nos deparamos com uma realidade, o que ocorre é que quando não temos a confiança em Deus, porque, veja bem, meu amado, veja bem, uma coisa é você crer que Deus pode fazer tudo, criar tudo, como Ele criou tudo a partir do nada. E Ele pode prover as tuas necessidades, tanto básicas, emocionais e espirituais. Todos nós, eu acredito que todo ser humano, ressalva alguns ateus, todos os seres humanos têm essa crença e essa fé em Deus. Agora, meu amigo, confiar que Ele vai fazer, é aí que mora o perigo. Pois se eu posso ter fé, posso acreditar, mas às vezes eu não confio que isso vai acontecer. E como eu posso saber que eu não confio que isso vai acontecer? Pois eu entrego meu caminho ao Senhor, mas continuo com as mesmas antigas preocupações. Eu permaneço nas minhas velhas preocupações. Tudo que eu vou fazer, eu penso, meu Deus, já fui muito errado, já fiz isso, aquilo, outro. Estou permanecendo nas mesmas preocupações. Não estou crendo não estou confiando que realmente Deus me transformou e me fez nascer de novo. É isso que eu estou trazendo até você. Porque a depressão, ela começa a atingir o seu sentimento de um tal modo que ela vai começar a atingir o seu corpo físico. Quando ela atinge o seu corpo físico, aí sim, por isso ela foi diagnosticada, hoje ela é considerada como doença, porque ela saiu do sentimento, ela é tão forte, ela está num grau tão elevado, essa depressão, que ela começou a atingir o seu corpo físico. Aí você, é claro que você vai precisar de remédios, você vai precisar de uma ajuda a mais,
Isso não é errado você buscar. Você tem que escapar por sua vida. Mas você entendendo a origem do que começou, já é um grande passo para você mesmo se autotratar. Repito, se você está em acompanhamento de um profissional da área, não deixe, não abandone. Mas esse texto que trouxemos a você aqui agora, neste momento, está dizendo claramente que foi um remorso intenso. Foi um esforço que ele fez em se doar, tornar-se fiador por um erro que ele cometeu no passado. E agora ele tentou com todas as suas argumentações de não repetir esse mesmo erro. Ele tentou com suas argumentações. E isso comoveu o coração de José. E quando você se expõe, não nas redes sociais, mas quando você se expõe para Deus, você comove o coração de Deus. Quando você se expõe para aquele que realmente pode mudar a tua vida, ele muda a tua vida. Quando você se expõe para aquele que realmente pode sarar a tua alma, ele sara. Como já tenho falado, contra fatos não há argumentos. Ocorreu, sim, ocorreu. E agora, o que eu falo? O que eu posso dizer? Nada. Simplesmente mude as suas atitudes. Tome um rumo contrário na sua vida. Para o bem, é claro. Faça as coisas novas. Lute, levanta-se e reerga de novo. Pois Deus te chamou para ser uma bênção. Não foi para ter uma bênção. Deus não disse para Abraão: Abraão, sai da tua terra que eu vou te dar uma bênção. Não. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para ti e seja uma bênção. Porque no reino de Deus e para Deus, o que conta é o que você é, não o que você tem. O que conta para Deus é o que você será, não o que você terá. E isso é muito importante entendermos da parte de Deus. Encerramos por aqui esta mensagem, espero ter te ajudado. E agora, como prometido, vamos fazer aqui a oração, uma oração bíblica, louvado seja o nome do Senhor em hebraico. Os irmãos me perdoem, pois eu estou me alfabetizando ainda, e eu dou umas tropeçadas, mas nós nos esforçaremos para não falar errado. Se eu errar, vou voltar e corrigir até falar ela certa. E como você vai ter esse vídeo gravado, você pode ver a hora que você quiser. Vamos lá. E se você tem fé, se você crê que essas bênçãos podem te alcançar, pois eu vou trazer a tradução, com certeza, é lógico. Se você tem fé e crê que essas bênçãos ela pode te alcançar, faça comigo essa oração para que nós sejamos abençoados por Deus. É assim. Yevarechecha Adonai ve Ishmerecha Yar Adonai Panar Elecha Vi Hu Recha Isa Adonai Panar Yelecha e Yasem Lecha Shalom. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levantará o seu rosto e te dá paz.
Esta oração é a oração arônica, está em Números, capítulo de número 6, e o versículo de número 24, 25 e 26. Muito obrigado por ficar aqui até agora. Que Deus em Cristo te abençoe e nós nos veremos num próximo vídeo. Muito obrigado, fique bem, fique em paz e fique com Deus.